Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Lancheira Alimentos, de Marília para o Mundo, Lancheira Alimentos, onde tem sabor tem Lancheira Alimentos. E também com a gente a companhia da Oral Center. Odontologia especializada. Programa Conexão de hoje, conversando com o professor Dr. Luiz Domingos Melges, médico, neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília, falando conosco aqui um pouco sobre a neurologia. A gente está falando dessas doenças virais, falamos um pouco aí do Zika vírus, mencionamos um pouco também sobre o Parkinson, né, que também é uma outra doença muito importante, né, doutor? São algumas novidades aí, alguns estudos que têm trazido à luz aí da comunidade médica. Há 2 semanas eu estive em São Paulo também numa reunião para apresentação de alguns novos medicamentos. E me chamou a atenção também para a enxaqueca. Olha que interessante. Por isso que eu falo, né? Nós vivimos um período de dúvidas em relação para você explicar determinadas doenças, o mecanismo de doenças. E hoje tudo está basicamente voltado para a imunologia. Porque vamos tentar imaginar o nosso organismo, né? Existe uma avaliação de 2 ingleses, chamavam Levy e Clark. Isso foi no século passado. E eles começaram a analisar por que as doenças apareciam, né? Você, um indivíduo em determinado lugar, por que você tinha facilidade em ter aquela doença? Aquele indivíduo naquele outro lugar, porque tinha... Então, ele montou um modelo que é famoso a partir disso, os dois, que é o ser biopsicossocial. Ficou famosíssimo na década passada. Ou seja, biologicamente, né, meu organismo, mentalmente, né, e a vida que eu vivo. Esse tripé que vai fazer com que as doenças vão se manifestar ou não. Então, o ambiente que eu vou viver vai ser propício ou não para mim desenvolver determinadas doenças. E vai depender do meu biológico e da minha cabeça, certo? Ou, se a minha cabeça está descontrolada, eu vou ter alguma doença que vai mexer no meu biológico. Se eu tenho uma doença biológica, eu vou mexer na minha cabeça. E vice-versa, esse jogo que vai fazer com que você trabalhe a doença. É um modelo fantástico, biopsicossocial. Bom, então fica fácil para a gente entender uma série de doenças, né? Todas as doenças hoje a gente vê que depende do quê? Do meu biológico estar equilibrado. Eu tenho vivo numa balança, que o meu biológico tem que estar legal, o mecanismo funcional do meu corpo tem que estar legal, a parte vascular, a parte cardíaca, né? A parte hematológica, a parte hormonal, quer dizer, eu tenho que ter esse equilíbrio total para que essa máquina humana esteja funcionando bem. E o cérebro, controlando isso, ele manda mais hormônio, tira hormônio, estimula mais isso, quer dizer, a central é o cérebro, que vai comandar todos os órgãos com a liberação ou não de substâncias. Essas substâncias todas liberadas lá numa central, que é o hipotálamo, certo? Onde são liberados para produzir os hormônios. Fantástico isso. Então, se eu não durmo, vai mexer no meu emocional, vai mexer com meus hormônios e vai alterar uma série de coisas no meu organismo. Se eu não me alimento bem, vai mexer com a parte proteica de não absorção, o cérebro vai sentir a falta dessa substância, começa às vezes a eliminar mais do que o necessário e mexe com a parte hormonal, tireoide, ataca a tireoide, mexe com a tireoide. Você vê que é uma coisa fantástica o que a gente vive. E eu tenho que estar num ambiente agradável, um ambiente sossegado, um ambiente de paz, né? Um ambiente gostoso. Se eu ponho num ambiente de estresse, vai afetar também. Vai liberar adrenalina, vai liberar cortisol em excesso, vai bater lá no cérebro, vai começar a correr todo desorganizado. Então as doenças são fáceis de nós entendermos, né? Porque quem faz a doença somos nós, os homens, que fabricamos as nossas doenças, né? Nós ficamos doentes, nós fazemos com que nos tornamos doentes. Alimentação errada, falta de atividade física, tudo que eu falei aqui no começo. Ambientes inadequados. Ambientes inadequados.
E hoje, então, a partir desses estudos, cada vez mais, a enxaqueca, que é uma dor de cabeça terrível, que você tem geneticamente, a pessoa já nasce com a genética para ter, familiar. Às vezes você consegue alguns pacientes melhorar com atividades, tirando alimentos, tirando substâncias que são tóxicas para desencadear o quadro da enxaqueca, tirando o ambiente agressivo que ele vive, se é um trabalho agressivo que está acabando com a vida dele, né? Então, você consegue amenizar. Mas tem algumas enxaquecas muito rebeldes, que com tudo isso a pessoa continua tendo dor. Aí eles foram estudar e viram que essas enxaquecas mais rebeldes tem fator imunológico por trás, alterações imunológicas que facilitam a liberação dessas substâncias, que são substâncias vasoativas que vão desencadear o processo da dor. E o que eles fizeram? Vão buscar uma droga que bloqueia esse mecanismo imunológico e descobriram que também é um anticorpo monoclonal. Que coisa. Então, vai ser lançado logo, a partir do ano que vem, uma droga que você faz uma infusão. Dizem que é uma única infusão na veia dessa substância e o paciente praticamente fica sem a enxaqueca. Meu, que notícia excepcional, né? Porque a gente sabe que o número de gente que sofre com enxaqueca é muito Agora, grande. eu digo assim, não adianta o indivíduo, porque nós temos que analisar... Não precisa partir para essa droga, você tem uma série também que você pode melhorar. Não, né? então, isso que eu estou dizendo, não são todos os pacientes que vão. Essa medicação vai ser usada naquelas enxaquecas crônicas, rebeldes, que não respondem mais à terapêutica comum, mesmo você fazendo toda a mudança na vida da pessoa, você não consegue tirar ele da dor. Então, está indicada essa medicação. Agora, não adianta também, né, isso fica um aviso importante, não adianta eu usar a medicação, ficar legal, e aí eu falo, bom, agora eu vou para a gandaia, né? E aí volta tudo de novo, entendeu? Não. É um aviso que você tem uma oportunidade de ficar sem a dor de cabeça, mas é o equilíbrio que eu sempre falo. A partir disso, eu vou buscar o equilíbrio na minha vida. Esse equilíbrio que a gente tem que tentar manter, né, no nosso dia a dia, para termos lá no futuro uma vida relativamente saudável, né? Uma vida que nos dê condições de dizer, nossa, que legal, envelheci com qualidade. Apesar de ter envelhecido, ainda produzo, ainda tenho condições de fazer muita coisa na minha vida, né? Diferente daqueles que não fazem isso e antes de envelhecer já estão mal, muito mal, porque destruíram, né, esse biopsicossocial, né? Foi uma destruição do indivíduo. Eu falo que é uma autodestruição, é uma autofagia do ser humano, quando ele não segue as regras claras da natureza, que a gente tem que seguir e respeitar, né? Doutor, falando um pouco, até aproveitando o assunto enxaqueca, tem muita enxaqueca que tem a origem na alimentação, né? No alimento, alguma intolerância e tal, que a pessoa às vezes pena para descobrir isso, né? Por esse processo do mecanismo do desencadear da dor, que está relacionado a substâncias químicas, porque a enxaqueca é uma doença química. É química. Você fala assim, ó, eu sou enxaquecoso, eu sou um indivíduo que eu tenho uma dependência química. Tem mesmo. Não digo química. Sim. Você tem dependência química. Ou seja, você não pode comer isso, que isso vai fazer mal. Porque essas substâncias químicas que contém nesses alimentos determinados, alguns alimentos que tem a química ali, no paciente enxaquecoso, pelo defeito químico que ele nasce, aquela substância vai entrar no metabolismo dele e vai estimular aquela área do cérebro que produz a dor de cabeça. Então, isso está mais do que certo. E é difícil, porque quando você vai falar para uma pessoa que tem enxaqueca, eu como chocolate e dá dor de cabeça. Então, não come. Mas eu não consigo ficar sem chocolate. Toda vez que eu como queijo, né, mussarela e tal. Então, não come. Molho vermelho. Tem algumas coisas assim clássicas, né, que a gente percebe que as pessoas... Então, não come. Mas não consegue tirar, né? Então, mas é isso que a gente comenta, Marcos. Que é a mudança, né? Que isso aí, esse aviso já vem desde quando você já tem uma informação dessa que você tem certas coisas na vida que você não pode fazer? Desde quando? Desde a maçã. É verdade, desde a maçã. A serpente introduziu
a orientação era não, né? Já está ali. Você não pode. Então o ser humano não se conforma com isso, que tem coisas na vida que ele olha, é bonito, mas eu não posso fazer isso. O meu organismo, você vê como são coisas sábias, né? O meu organismo não pode fazer isso. O meu organismo não pode comer essa maçã. O meu organismo não pode fazer isso aqui. E a gente tem que aprender com as limitações nossas. Vou morrer por causa disso? Não. A gente até conversava que eu sofria muito com dor de cabeça, né? Porque eu tomava cerveja, né? Demorei para entender que eu não podia beber. Parei, hoje não sofro mais. Mas e aí não, mas eu vou parar de beber cerveja. Mas vai ficar com dor de cabeça para quê? Mas de jeito nenhum, não vou parar. Entendeu? Então, por isso que eu digo, o ser humano é muito complexo quando você fala, né, que nós não somos perfeitos. Se nós formos perfeitos, né? É o famoso Aquiles. Quando ele nasceu, segurou o calcanhar de Aquiles, que era vulnerável. Quando acertaram a flecha no calcanhar dele, ele morreu. Até então, nada matava ele. E as pessoas confundem um pouco essa questão de liberdade também. A liberdade é você poder dizer não, isso eu não quero, né? Isso não faz bem para mim. Aliás, isso eu acho que é uma das coisas mais nobres do indivíduo. Liberdade não é fazer tudo, né? É poder dizer não às coisas. Isso é nobre. A pessoa que tem essa capacidade, né, mostra o perfil dele e é uma coisa maravilhosa quando ele consegue agir dessa forma, né? Que infelizmente, né, não é assim, né? Esses dias eu tenho visto no comportamento humano, né? A gente vai observando e vai se cansando até, você vai passando os anos, você vai desistindo, você fala, será possível que eu vou ver mudanças, né? E eu tenho, assim, aprendi, né, por andar fora, dirigir fora, que quando chega na faixa, eu paro o carro, né? E até as pessoas ficam assustadas, porque eu paro, eles ficam olhando, será que... Eu tenho até medo de vir um doido atrás e... Pois é. E aí, passa tal. Hoje tem uma pessoa que parou o carro para mim, cara. Eu falei, puxa vida. Tô fazendo escola. Eu fiquei assim, feliz, né? Eu tava assim, parado assim, ele parou. Falei, nossa, encontrei mais um aqui. Entendeu? Então é uma coisa... Desacelerando o mundo um pouco também. Você fica tão desanimado às vezes, né? E de repente aparece um, né? Você fala, puxa, que maravilha, cara. Que coisa bonita, né? De ver uma pessoa... Eu tava assim desanimado. Eu falei, puxa, dando a preferência, né? Pois então parou, não pode. Eu falei, puxa, que legal. Fiquei feliz. Foi agora à tarde, eu tinha saído com os cachorros. Ele parou para mim atravessar a faixa, entendeu? Ali em frente ao tênis. Puta, eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, que coisa bonita, cara. Dá para dar uma animada, né? Dá, então. Eu já estava tão desanimado. Doutor, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Quero te agradecer muito pela presença aqui no programa Conexão de hoje. Foi mais uma vez uma honra te receber aqui, nesse estúdio pela primeira vez, mas contar com você dentro do nosso programa. Durante esse ano aí você participou várias vezes e para mim foi realmente um grande privilégio. Você sabe que para mim também é um maior privilégio estar aí com você, uma satisfação, é gostoso, é um prazer, né? Daquilo que a gente pode transmitir, falar, o que nós aprendemos, divulgar. Eu estou sempre à sua disposição, sempre é um prazer. Às vezes não participamos mais, às vezes até por falta de tempo, a vida que a gente leva, uma série de compromissos, e que nem eu falei, os compromissos que eu tenho com os residentes, sempre discutindo, temos aulas à noite, né? A gente tem uma programação intensa, mas é sempre bom, eu acho ótimo estar aqui falando, podendo falar verdades ou inverdades, não sei, quem sabe que eu falo hoje aqui, amanhã é uma inverdade, mas é isso, é um prazer. E desejar para todo mundo aí esse final de ano difícil que nós tivemos, 2016, para todo mundo, na saúde principalmente, sempre com a esperança, né? Eu falo assim que a gente tem que ter esperança, esperança, esperança. E para que o ano que vem as coisas sejam ótimas, muito melhor. Obrigado. Feliz Natal e um 2017 de paz. Para todos nós. Muita paz, muita luz para nós. Valeu, doutor. Conexão fica por aqui. Se você ligou o televisor agora, perdeu. Confira a reprise amanhã, 8 da manhã, ou no YouTube, no Universo 4. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.